Pronto, vamos orar e iniciamos, irmãos, sim? Um, Daiane, vamos ler uma oração, por favor. Senhor Deus querido, Deus amado, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por seu sustento sobre nossa vida. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus, nós te pedimos agora, Deus, que o Senhor possa abrir nosso entendimento para conhecer mais de Ti, da Tua palavra. Que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, ao pastor Carlos, para que possa nos instruir, Senhor. Nos exortar com o Pai, com tudo que fez para nós, nos temos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém, amém. Pronto, irmãos. Vamos a continuar com o nosso estudo de Daniel. A semana passada tivemos a ver o capítulo 7, que, fazendo um resumo bem rápido, não é? E só para relembrar, se nós vemos no versículo 1 do capítulo 7, Daniel tem este sonho e visões, não é? No primeiro ano do Belshazzar, rei de Babilônia, sim. E ele vai sonhar basicamente com 4 animais, lembra? Que, deixa eu só ver aqui, se consigo colocar então para... Vocês já vão ver o spoiler, não é? Mas aqui, já esse eu queria chegar. Dá para ver? Capítulo 2, nós temos a visão de Nabucodonosor, não é? Da estátua com cabeça de ouro, braços e peito de prata, aqui a parte do ventre, a coxa de bronze e as pernas de ferro e os pés, não é? Pronto. Depois nós fizemos a conexão com o capítulo 7, onde aparece, não é? São 4 animais, no princípio. Temos o leão com asas de águia, que representa a Babilônia, é basicamente o mesmo sonho. Depois temos o urso, que representa o reino dos medos e dos persas. Depois temos o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, sim, que representa o Império Grego. Sim, e nós falamos por que eram 4 cabeças, porque esse reino inicia com Alexandre o Grande, mas depois ele morre e assumem 4 generais, não é? 4 e se divide o império em 4. E depois chegamos, não é, a besta, que Daniel não consegue definir o que significa, não é? Mas que foi um animal terrível e com a característica de que essa besta tinha 10 chifres, 3 são arrancados para que saia um e aparece um, não é? A falar. Então, é um bocado a visão que Daniel tem. E lembram que nós estamos a tratar do texto apocalíptico, sim, Apocalipse significa revelação, e a maneira que se revelam os acontecimentos em Daniel, em Ezequiel e no Apocalipse é uma revelação, um sonho, uma visão, depois vem outra, que aparentemente é a mesma, mas com detalhes acrescidos. Sim? Então, por isso que nós falamos que isso é como se fosse uma roda que vai repetindo, mas com novos detalhes. Então, por isso que nós temos uma visão, sim, aqui, limitado. Aqui, essa visão é um bocado mais expandida, não é? E agora chegamos ao capítulo 8, onde nós vamos estar a ver coisas mais específicas. Sim, mas vamos ver o texto bíblico. Vamos ao capítulo 8 de Daniel e vamos ler versículo 1 até o versículo 14 para ter uma ideia
desse texto, sim? 2, 4. Podemos ler 2 versos cada um, iniciando com a Fran? Sim? Vamos lá. A visão do carneiro do bosque. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira de um rio, o lago, em Suzã, uma cidade cercada de muralha que fica na província de Elão. De repente, de perto de um rio, um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. Ok. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Desceu até atingir o exército e os céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e o pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe, até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar de seu santuário foi deitado abaixo. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Senhor, abençoe a sua palavra. Sim. Vamos avançando por partes, não é, para não ficar perdidos naquilo que Daniel está a falar. Sim. É interessante que aqui o texto bíblico nos coloca, não é, quando que isso acontece, e diz aqui no versículo 1 que foi no 3º ano do reinado do rei Belsazar. Lembra que capítulo 7 era em que ano? No 1º ano, sim. No 1º ano de Belsazar, e aqui foi no 3º ano. Então, foi um pouco antes de que aparecesse aqueles dedos, lembram? Que escreveram na parede e que esse dia ou essa noite Belsazar ele fora morto, não é? E a Babilônia caísse nas mãos dos medos e dos persas, sim? Versículo 2 é muito interessante porque diz que ele viu a visão, sim? E sucedeu que quando eu vi, e ele vai falar depois do lugar, né? Mas é interessante que no capítulo 7 ele fala que ele estava a dormir, era de noite, sim? Ele tem um sonho. Aqui ele está acordado. Então, são pequenos detalhes. Então, ele está acordado e ele tem
essa visão, sim. O donde também é o de onde, não é donde, eu coloquei em espanhol aqui, não é onde. Deixa eu vou corrigir isso antes que eu esqueça. Mas pronto. Onde que Daniel se vê? Onde que ele estava e onde que ele transportado? Versículo 2. Exato. Mas ele estava lá? Ele viu. Ele se viu lá, sim. E uma coisa interessante, irmãos, eu coloquei aqui para que vocês consigam ver. Lembrem que estamos no terceiro ano de Belshazzar, sim? E ele está na Babilônia. Consegue ver onde está Susá? Tem melhor olho? Para cá, para direita. Aqui. Quase 300 quilômetros. Nossa, eu também sou, mas não tô muito São quase 300 quilômetros. Nós temos aqui uma maneira de medir, não é? Nós colocamos aqui mais ou menos. Então, são quase 300 quilômetros de distância. Ele é transportado para lá. Sim. Mas não somente é transportado em distância, mas no tempo. Porque naquela época, Susã ainda não era Império Persa. Sim, isso iria acontecer no futuro, não é? Então, ele tem uma missão onde ele é transportado a um lugar e é transportado também no tempo, não é? E por isso que é importante para nós ter onde e quando. Terceiro ano do Belshazzar, ele está na Babilônia, mas ele se vê em Susã, não é? Na província de Elão, que estava junto, ali é uma vírgula, não é? Depois na visão, vírgula, que eu estava junto ao rio, como se chama o rio? Ulai, sim. E é muito interessante, irmãos, porque, pronto, aqui, certo, não ajuda o mapa, né? Mas esse aqui são dois rios. Esse aqui é o Tigres, que é falado na Bíblia várias vezes, não é? E esse aqui é o rio Ulai. Susã está mais perto do Tigres que do Ulai, mas ele se vê a orilhas do rio. Então, a ideia é que ele vê Susã no seu sonho, mas ele não fica lá, ele vai elevado até o rio. Sim. E há um comentarista que fala, né, que é como se fosse que ele é transportado, não, ele voa, ele consegue ver Susã, mas a viagem continua até onde está o rio, não é? E acho muito interessante isso. O que vê Daniel, irmãos? Versículo 3. Um carneiro estava diante do rio. Isso? Só tinha dois chifres. E dois chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Isso. Então ele tem a visão de um carneiro, sim, que estava diante do rio, e esse carneiro, naturalmente, tinha dois chifres. Mas há um detalhe ali. Qual que é o detalhe? Um é maior que o outro, sim. Aqui o desenho está muito bem feito, não é? Então é interessante, não é, que ele vê isso. Versículo 4, o que diz o versículo 4? Ele dava amarradas para o ocidente e para o norte. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Isso. Conforme aquilo que nós já estivemos a estudar, vocês conseguem conectar com alguma coisa em particular? Pensei no anticristo, mas também tem o outro, né? O outro animal.
Mas tu já estás indo muito à frente já, não é? Mas lembra, irmãos, que aquilo que falamos, uma visão vem ligada à outra, sim? Então, nós temos já essa é a terceira visão, que está a falar quase da mesma coisa, sim? Na primeira visão, a visão de Nabucodonosor era uma estátua, a cabeça Babilônia, mas aqui não aparece Babilônia, e depois aparece o peito e 2 braços de prata. Por que era 2 braços? Sim, eram 2 povos, sim? Era medos e persas. Na visão de Daniel, no primeiro ano de Belshazzar, ele vê o que era que viu ele? O urso, sim? Que se levantava sobre duas das suas, dos seus pés, não é? Mas um deles era, parece, maior, sim? Então, e aqui, de novo, está a fazer essa conexão, não é? Nós temos o carneiro dos chifres, mais um dos chifres é menor e outro é maior. Sim, por isso que diz ali no versículo 3, na segunda parte, diz: e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Ou seja, pelos vistos, ele viu o carneiro, ele viu os chifres sair, sim, mas um cresceu mais. Sim, é interessante isso. Um princípio que nós temos que lembrar sempre quando fazemos interpretação da Bíblia é que a Bíblia se interpreta a si mesma, não é? E isso acontece, graças a Deus, nesse capítulo. Então, por isso que não parece complicado, mas não é complicado, sim? Se nós vamos ao versículo 20, vamos ao versículo 20, o que diz? Então, já adiantamos a leitura. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Ok. Então, a interpretação já é dada, não é? De que o carneiro representa os reis de Medo e Persa. Ali não aparece Babilônia. Então, o foco vai estar nesse período. A partir desse período, Babilônia já não está nessa visão. Agora, o foco vai estar no período não é, dos Medos e Persa. A Pérsia surgiu depois, mas se tornou mais forte que a Média. Ela se moveu para o oeste e a sua conquista da Ásia Menor para a Europa. Ela atacou o Ocidente, o Norte e o Sul. Ninguém pôde resistir ao seu avanço. Ele fez conforme a sua vontade e se tornou grande. Aqui nós podemos ver o Império Medo-Persa, sim, até onde eles chegaram, não é? Ou seja, até quase Grécia, não chegaram a conquistar a Grécia em si, mas atingiram parte do Egito, não é? Todo o que se conhece como Medio Oriente, tirando a Arábia, e chegando quase à Índia, ou seja, o império foi realmente grande, não é? Se vocês podem ver, Média é essa aqui, foram os primeiros, Pérsia é essa aqui, o que hoje em dia é Irã. Sim? Os persas, ou seja, os iraníes são os antigos persas, são descendentes deles. Vamos ver até ali? A Síria fazia parte desse reinado aí? Império Sírio. Síria. Sim? Síria, não Assíria. O Império Assírio é o império anterior. Sim? Antes dos babilônios, os babilônios conquistam a Síria. Sim? Então a Síria já é um poder, um reino menor na época dos medos e dos persas. Sim? Já não tem o poder que tinham e são subalternos. Mas a história então se registra aqui. Então o que Daniel vê nesse carneiro é que os medos dos persas eles conquistam e eles reinam, sim, e eles conquistam grande território. Versículo 5.
Voltamos ao versículo 5. O que vê Daniel ali? Considerando isto um bote, vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bote tinha um chifre notável entre os olhos. Ok. O que vê Daniel? Bote. Um bode. Sim. Com a característica que esse bode tinha, um chifre grande. Quem fez esse desenho é muito bom, não é? Aham. Mas é interessante, não é? Porque a características que se dá dele, não é? Que justamente ele tinha um chifre muito grande, não é? O que esse bode faz? Versículo 6 e 7. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Interessante. Sim. Então, lembra, o carneiro representava a que império? Medo-Persa. Mas o império Medo-Persa vai ser destruído, atropelado por outro império que vem, não é? E é interessante o detalhe que se dá aqui, não é? Que diz que ele vinha... sim, mas de onde? Ocidente. Lembra como que se dividia, ou se divide até hoje, o mundo? Sim. Essa é a linha? Oriente, Ocidente. E sempre tomando em conta Israel. É a maneira que isso se divide. Então, diz que ele vinha de Ocidente. Então, ele vinha de que lado? A Grécia. Interessante, não é? É muito sutil os detalhes que dá aqui o texto bíblico, não é? Mas se nós vamos ao versículo 21, o que diz o versículo 21? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Isso. Interessante. Sim. O bode Peludo. peludo, por isso que por isso que a imagem, não é? É Grécia, sim. E o grande chifre é o primeiro rei. O que foi o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. Sabe alguma coisa de Alexandre? Lembra alguma coisa da história? Né? Eu gosto muito de filmes históricos, não é? Então, eu recomendo que vocês vejam. Até há novos, não é? Agora mais novos que foram feitos. Mas, por exemplo, o Príncipe da Pérsia, que é só para ajudar-nos, para mim serve muito para ubicar e tentar conectar o que a Bíblia fala sobre aquilo que era apresentado, não é? E conhecer um pouco mais. Mas Alexandre o Grande O jogo. é o filme, sim, tem o jogo também. Esse pessoal que tem, como que se chama o jogo? O equipamento esse que se usa para jogar hoje em dia? Não é mais Xbox, às vezes já é antigo. É o PlayStation. Em PlayStation, isso, PlayStation 5. Eu persigo o Júnior para que ele venda para comprar um livro aqui. Então, mas é interessante, Alexandre Grande, ele subiu como imperador da Grécia tendo 20 anos. Sim.
e ele conquista todo o império em menos de 10 anos. Sim. Muito menos de 10 anos ele faz. Ele faz tudo isso realmente em 3 anos, não é? Ele conquista, iniciando pela Grécia, não é? E conquista tudo aquilo que era o Império Medo-Persa, chegando até Egito. Sim, por isso que e a história, irmãos, que se conta, não é, como que ele fez essa conquista é muito interessante, não é? Porque o exército grego não era um exército muito grande, sim. Se vocês viram outro filme, 300. A rua. Esse filme é muito interessante porque ali aparece o rei com quem se casou, a rainha Esther. Então, por isso que eu falo, as conexões são muito interessantes, não é? E ali, os 300, eles eram de onde? Isso não é Bíblia, então, que você não saiba, eu fico feliz. Né? Mas eram espartanos, eles de Esparta, não é? Que eram dos povos que depois vai formar a Grécia. Porque a Grécia não era formada, não era uma nação única, era um conjunto de povos. Estavam os espartanos, estavam os atenienses e espartanos não se davam, estavam os trojanos, ou seja, há todo ali um conjunto que depois um deles vai ir conquistando todos, não é? Mas Alexandre tem a grande virtude de unir os gregos e iniciar a conquistar o mundo conhecido, sim. Um dos mestres de Alexandre foi Aristóteles, sim. O sonho de Aristóteles era ter um mundo falando uma só língua e um só Deus. E Alexandre toma esse sonho e ele leva para frente. Então, é muito interessante. É muito interessante aquilo que acontece. Mas, de novo, lembra que é uma visão de Daniel e ele está a ver coisas que vão acontecer muito para frente. Sim. Ele já não vai estar vivo quando isso aconteça, não é? Então, é uma das coisas que tem que fazer nos amar a nossa Bíblia. Nós temos história contada na Bíblia antes que as coisas aconteçam. E aqui nós vemos isso no texto. Pronto, mas acontece alguma coisa, irmãos. Versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e da sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Pronto, ele cresceu. Chegou o momento onde Alexandre, supostamente, ele teve uma visão, porque ele foi ao templo de Zeus, e Zeus revelou a ele que ele era seu filho. Então, se ele é filho de Zeus, ele é Deus. Sim? Então, a partir dali, ele perdeu totalmente a cabeça, não é? No sentido de que ele já não tinha contato com seus generais, ele já não tinha contato com ninguém, porque ele era Deus. Sim. Mas é interessante a maneira que, pronto, o texto bíblico diz irmãos, o bode se engrandeceu de sobremaneira, estando na sua maior força, aquele chifre, como que aparece nas suas Bíblias a expressão depois? Quebrado. Foi quebrado. Sim, a expressão correta é foi quebrado, porque é uma ação que alguém faz de fora. Sim? E isso é importante como que na gramática ou no estudo gramático se chama isso uma voz passiva. Voz passiva é quando alguém faz alguma coisa por mim. Sim? Ou alguém faz por alguém que ele não faz. Ele não quebra o seu chifre, mas o chifre foi quebrado, não é? E no seu lugar, diz o texto bíblico, aparecem 4 chifres.
Eu encontrei outra imagem mais bonita, mas como que é? O vô era muito fofinho, então não transmitia. Porque há bodas de 4 chifres, não é? Que são 2 para cima e 2 para baixo. Isso existe. Então era muito fofinho, então não. E o outro também, você fez um experimento de bodas de um só chifre, mas também era pequenito, muito fofinho. Eu falei, não, o pessoal vai ficar ali. Então, ele vê 4 chifres, não é? Também notáveis para os 4 ventos dos céus. Sim? Conseguem fazer a conexão com o capítulo 7? Sim. Sim? Então, o que seriam os 4 chifres? 4 generais. Os 4 generais. Sim, os 4 generais, é isso mesmo. Então, por quê? Porque o império é dividido em 4, não é? E nós temos aqui a divisão. Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Então, o império é dividido nesses 4, que depois se convertem em 2, verdade? Porque os seleucidas vão conquistar o resto, não é? E Roma também já entra em ação. Quando Alexandre começa a perder a sua força, já Roma está também a iniciar. Só que nesse sonho não aparece. Estamos bem até ali? Sim? Deixe-me só ver aqui se... sim, pronto. O versículo 22 fala disso, não é? O versículo 21 falava do bode peludo. E o versículo 22, o que diz? Os chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reis não serão tão poderosos como o primeiro. Isso. Sim, então, são 4 reinos ou 4 reis, mas já não tem a força que tinha Alexandre, não é? Voltamos ali um bocadito, irmãos, ao versículo 9. O que acontece com esses 4 chifres? Um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o Oriente e para a Terra gloriosa. Parece um chifre pequeno. Sim. Lembra que no capítulo 7 aparece um chifre pequeno também? E o que representava o chifre pequeno no capítulo 7? Sim, no final iria apontar para ele, não é? Pronto, esse chifre pequeno não está a falar ou seja, não há conexões entre esses chifres. Tá bem? Não é o mesmo chifre. Esse aqui é diferente. Porque lembram que a história está a focar-se nos medos e persas e agora no Império Grego. Sim? E depois Daniel não vê, nessa missão, ele não vê nenhum outro animal. Então, para por ali. Então, a história acaba nesses 2 impérios. A história, estou a falar, ou a missão aqui do versículo 8. Versículo 10, o que diz? Versículo 10. E até o 12 podemos ver. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército, e 10 estrelas lançou por terra e os pisou. E engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Ok. Então, aparece esse chifre pequeno que depois se torna muito grande, ou se torna grande, não é? Mas surge, e o detalhe aqui é interessante, não é?
porque fala que o animal está vivo ainda. Ou não? Sim. O animal está vivo, o bode está vivo, só que de desses 4 chifres, se torna, ou seja, sai seria um quinto chifre, mas que se torna grande, né? Se torna grande. Vamos ver a interpretação que recebe Daniel de isso, irmãos. No versículo 23. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Posso ler, por favor, até versículo 26. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se resistirá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe do futuro, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Até ali, desculpa. Até ali. Será quebrado, diz? Sem esforço. Sem esforço. Outro detalhe, não é? Que aparece ali. Mas pronto, está falando de quem, irmãos? Claro que vocês já estão vendo aqui, mas é... Como? Império Romano? O que acham? Por isso que eu falei que é importante lembrar que o Voldemort não morre. Então, continua a ser grego. Sim. Você continua a ser alguém da Grécia. Hã? Que foi? Não, esse não vai ganhar. Então, o que surge ali não é romano. Roma está já a aparecer. Até Roma, se nós chegamos aqui, vejam que esse aqui é Egito, não é? Os Ptolomeus ganham parte do Egito. Mas por que não ganham todo o Egito? Porque os romanos já estão lá. Eles já estavam a conquistar pelo outro lado. Sim, eles estão já a ter certo poder ali, não é? Mas, de novo, é por isso que é importante. É grego. Historicamente, nós podemos saber quem é. Sim? Porque há um homem que se chama Antíoco Epifânio. A palavra Epifânio ou Epifania tem sentido para vocês? Ouviram alguma vez? Sabem o que significa? É um estado de espírito, não é? Estás afirmando ou estás perguntando? Não sei responder a pergunta com outra pergunta. Há uma festa na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa grega, eles têm a festa da Epifania, não é? Que corresponde, pelo menos na Igreja Ortodoxa, eles celebraram isso no dia 6 de janeiro, e Epifania significa aparecer, o aparecimento. Ou seja, o nascimento de Jesus Cristo, eles chamam como uma epifania. Na realidade, nós chamamos epifanias, por exemplo, quando Deus aparece a um homem. Vocês lembram alguma vez no Antigo Testamento Deus aparecendo a alguém? A Moisés, mas foi pela Sassa. Quando Deus aparece para alguém, mas foi na Sassa. Sim, mas esse não é tanto assim como uma epifania, ele se comunica usando a sarça, sim, sim. Abraão, sim, quando falam que, mas é Deus que se aparece ali? Esse é para outra. Esse é para outra. Lembra que são ele vê 3 homens, não é? Depois 2 continuam para Sodoma e Gomorra e um fica falando com Abraão, não é? Então, depois ele reconhece, e o texto bíblico também fala, não é, que é o próprio
Senhor, diz ali, não é? E às vezes que o Antigo Testamento usa a palavra Senhor, está a falar do nosso Senhor. E quem que é o nosso Senhor? Jesus Cristo, sim, que se aparece como homem. Sim, ele ainda não tinha corpo, mas então esses aparecimentos se chamam epifanias. Sim. Então aqui se chama ele Antíoco Epífanes ou Epifânio. Por quê? Porque ele se considera ele próprio Deus. Então ele é o Deus que apareceu. Sim. Ele é o Deus que fez, que conquistou. Vamos voltar ali ao versículo 23. Façam-me lembrar, por favor, dessa primeira parte. Diz ali, mas no fim do seu reinado, quando acabaram os predicadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinações. Seria alguém que ia mexer com a parte espiritual. Podemos falar até de um bruxo, não é? Fortalecerá o seu poder, mas não pela sua... E como? Minha versão está intriga. Ok, pode ser. Versículo 23, deixa-me ver aqui. Intrigas, se especializa em intrigas. Outra versão diz aqui, discerne enigmas. Versículo 23. Sim, pronto, lembram que todas essas opções são possíveis, sim. A ideia é que era muito astuto, alguém que sabia manipular muito bem as pessoas, sim. Verso 24, fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprover e destruirá os poderosos e o versículo 24, o povo santo. Está a falar de quem, irmãos? E lembrem que o Vode ainda está vivo. Por que isso é importante? Porque nos ajuda a não pular, sim? Porque significa que a história ainda continua. Ou seja, iniciou com os medos e persas, continua com os gregos, iniciando por Alexandre, depois com os 4 generais, mas desses 4 depois vai surgir um. Então sigue sendo a mesma linha histórica ali. E isso é importante, porque lamentavelmente o que se faz muitas vezes, não é? Como fica muito fácil para nós, não, você está falando do anticristo. Então nós já pulamos a história. Sim. Mas de novo, nós não podemos colocar no texto bíblico aquilo que o texto bíblico não diz. Sim. Agora, fala que é alguém poderoso, alguém que vai atacar o povo santo. Então, está a falar de quem? Parece, né? Isso, mas vai atacar. Lembra, estamos no Antigo Testamento. Quem que é o povo santo? Israel. Israel. Então, ele iria atacar Israel. Ele se faz grande, ele conquista, toma controle, né, daquilo que os gregos tinham já ganhado, mas ele se coloca como o grande homem. Versículo 25, pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Vou usar a versão que vocês têm aqui. Por sua astúcia, no seu empreendimento fará prosperar o engano no seu coração. No seu coração desculpa, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quem que é o príncipe dos príncipes? Isso aqui é interessante, não é?
E ali é que é onde nós precisamos, de novo, ver o que a Bíblia fala. Primeira coisa que nós precisamos ver. Vamos a Deuteronômio 28. Deuteronômio está onde? No Antigo Testamento. Muito bem. Entre Gênesis Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Deutero significa repetição. Nomos significa lei. Então, é a repetição da lei. Deuteronômio, então, é a repetição da lei que Moisés deu ao povo antes de entrar na Terra Prometida e antes dele morrer. Sim, então, por isso se chama Deuteronômio. Então, nesse livro, há muitas leis que se repetem, não é? Mas olha o que diz ali, capítulo 28, versículo 1 e 2. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aqui vem uma série de bênçãos, irmãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres da tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os seus mandamentos, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O pessoal gosta tanto disso, né? E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servirdes. Bênçãos de Deus. Lembrem que Deus, a maneira que ele se relaciona com o ser humano é através de aliança. Ele faz um pacto com Israel. Sim? E o pacto com Israel era, se tu, versículo 14, não te desviares de todas as palavras que hoje te mando, nem para a direita, nem para a esquerda, andando por outros deuses para os servires. Sim? Lamentavelmente, o capítulo não para por ali. Será, porém, versículo 15, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Versículo 16, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Tem relação com alguma coisa que já vimos? Versículo 3. Sim, agora tudo aquilo que foi bendito vai ser maldito. Sim. E Deuteronômio 28 é conhecido por isso, não é? Porque há um contraste que o Senhor coloca
ou seja, daquilo de cumprir ou não cumprir a sua lei. Deixa-me só chegar até o final, para não lermos tudo isso aqui. 45. Interessante que a bênção é mais curtinha, não é? Mas ninguém lê essa parte. Todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que tem ordenado, não é? Versículo 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E pronto, continua, não é? Deixa-me só chegar até o final. E continua as anatemas, não é? O que acontece? Será que o povo de Israel cumpriu a primeira parte ou a segunda parte da aliança? Segunda parte. Eles foram infiéis. E Deus não faça que a sua palavra volte vazia, ainda que nós usamos essa expressão para coisas boas, não é? Mas se Deus fala que ele vai castigar ao povo pela sua infidelidade, Deus cumpre. Sim. E o que está a ver, Daniel? Cumprimento daquilo que Deus tinha falado que iria acontecer. Sim? O cumprimento daquilo que Deus tinha falado que ia acontecer. Voltamos a Daniel, irmãos. E deixe-me só ler para vocês o que nós temos aqui. Há muitos detalhes. Não sei se vocês alguma vez já tiveram a oportunidade de ler. Nós chamamos livros apócrifos, não é? O deuterocanônicos, deutero de novo, são repetição, mas estão fora do cânon, que estão na Bíblia Católica, não é? Servem como informação, principalmente aqueles que são históricos. Por exemplo, 1ª e 2ª de Macabeus são livros históricos que relatam o que aconteceu no tempo do cumprimento da profecia de Daniel, do chifre pequeno de Daniel 8. Então, era muito comprido para que eu colocar aqui, mas se vocês querem, eu posso enviar para que vocês vejam. Mas há coisas que Antíoco Epifânio, ou Epífanes faz, né? Ele governou o Império Seleucida desde 175 a.C. até a sua morte em 164. Quantos anos? Em matemática? 9 ou 11? Ou foi, tá? 11 anos, 11 anos. Porque vamos para trás. Sim, vamos para trás. Antíoco surgiu do domínio de Seleuco. Lembra dos Seleucidas, que eram o mais grande? E logo depois saqueou o Egito com um imenso exército. Ou seja, ele conquista o outro reino, os Ptolomeus. Sim. Mas ele tem que fugir do Egito depois, porque os romanos vêm para cima dele. Então, fugindo, o que ele encontra no caminho? Preciso mostrar o mapa, não? Esse império conquista esse aqui, ele ataca Egito, fuge do Egito, e o que está no caminho? Tchau. Então, ele ataca Jerusalém.
Sim. Mas ele o faz de uma maneira muito interessante, e isso que eu quero compartilhar com vocês, não é? Diz, em seguida dirigiu sua atenção para o leste, conquistando a Armênia e a região próxima, e invadiu depois a terra de Canaã. Antíoco Epífanes declarou ser Deus, aquilo que nós já falamos, mandou cunhar moedas que de um lado tinham a sua imagem e de outros as palavras do rei Antíoco, o Deus tornado visível, que traz a vitória. Sim? Ou seja, os dirá mesmo. Esse rei Seleucida foi um feroz perseguidor dos judeus, porque os fiéis judeus não se postravam diante dos ídolos, foram duramente perseguidos por ele. Calcula-se que 100.000 judeus foram mortos por ele. Sim? 100.000 judeus foram mortos por ele. No seu tempo, Palestina pertencia a Egito, dos Ptolomeus, mas ele astuciosamente aproveitou-se da divergência entre os judeus, que estavam divididos em dois partidos, e levou-os a se aliarem a ele, rompendo com o Egito. Quando os judeus se aliaram a ele, logo os explorou e os perseguiu cruelmente até a morte. Lembram aquela palavra que aparecia a adivinhação na minha versão e na vossa? Como que aparecia? Intriga. O que ele faz? Ele não ataca diretamente Jerusalém, ele usa a política, se alia com um dos partidos dos judeus para tirar o poder dos egípcios, dos Ptolomeus, mas depois ele se volta contra eles, né? A posse do livro sagrado, ou seja, da Torá, o Antigo Testamento, e a observância da lei de Deus eram punidas com a morte. Muitos judeus foram mortos por se manterem fiéis a Deus. Um tempo de grande apostasia, muitos judeus haviam se afastado da lei de Deus e adotado o costume dos gentios. Deus castigou Israel por causa dos seus pecados. Antíoco fez cessar os sacrifícios na casa de Deus e profanou o templo. Se eu coloquei aqui. Sim. Ele profanou o templo ainda quando colocou a própria imagem no lugar santíssimo. Sim? Ele tira de onde estava a arca, ele coloca a sua imagem. Mandou matar sobre o altar um porco e borrifar o sangue e o excremento pelo santuário, obrigando os judeus a comerem a carne do porco dentro do templo, sob ameaça de morte. Sim. Ou seja, esse homem realmente foi terrível. Sim. E ele mexeu mesmo com os judeus. Sim. Por que esse detalhe é importante, irmãos? Olha o que diz ali o nosso texto, versículo 23. Quando eu falei que você se diz lembrar da primeira parte, o que diz ali? No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intriga. O fim de reinado de quem? Vejam o versículo 22. Levantando-se 4 em lugar dele, significava que 4 reinos se levantaram da mesma nação, mas não com a força dele. No fim do reinado, ou seja, quando esses 4 deixam de ser fortes, não é? Quando acabarem os prevaricadores. O que é um prevaricador, irmãos? Outras versões dizem transgressores. O que é um prevaricador? Alguém sabe? Na tua versão, como que diz ali, versículo 23, Fran? Quando o fim desses dias estiverem perto e as suas maldades estiverem chegando ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. E as suas, o quê? Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades estiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Uhum. Sim, transgressor. Prevaricador é aqueles que transgredem a lei. Prevaricação. Engano. Sim, prevaricação. Por exemplo, prevaricador é o juiz
que não aplica a lei, ou seja, ele aplica a outros, mas ele não aplica a si mesmo. No Brasil estão a acusar muito o STF de prevaricação. Então, ou seja, quem que são os prevaricadores aqui? Não, os judeus. Ou seja, a prevaricação dos judeus chegou a um limite. Deus controla tudo o que acontece. E ele não permite que o mal passe de um limite. Lembram o dilúvio? Sim. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque a maldade tinha acrescentado, tinha crescido muito. E Deus colocou um limite. Por que Deus não permite que os impérios sejam eternos? Porque a maldade tem um limite. No caso do povo de Israel, Deus também coloca um limite. Vocês não vão avançar daqui. Vão ser castigados. E Antíoco Epífanes, o Epifânio, ele faz, a vez de castigar o povo de Israel por causa da sua prevaricação. Sim, da sua prevaricação. Versículo 24, fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará que lhe aprover, e destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, achando que não vai acontecer nada. E se levantará contra os príncipes dos príncipes. Mas, o que diz ali a parte final, versículo 25? Será quebrado sem esforço de mãos humanas. O que vai acontecer com isso? Interessante diz que Antíoco ele adoece de repente, sim? Mas ele é quase como Herodes. A carne dele começa a apodrecer, a tal ponto de que ele morreu sozinho, porque ninguém conseguia entrar no quarto onde ele estava por causa do cheiro. Sim? E quem que fez isso? Deus. Por isso que diz que sem mão será quebrado. Ou seja, ele não foi assassinado como outros imperadores. Ele não foi envenenado. Ele não morreu na batalha. Sim? Quando Deus falou até aqui, até aqui. Sim. Mas há duas coisas que nós não estamos a falar, irmãos, que é importante. Sim? Então, temos que voltar para trás para poder ler tudo. Sim? Nós paramos ou pulamos do versículo 13, sim? Mas antes de ler versículo 13 e 14, quem pode ler, por favor, versículo 15 até o versículo 18? Eu estava procurando entender o que tinha visto, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. Eu ouvi uma voz humana que vinha do rio do lado e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ai, Gabriel, chegou mais perto. Aí, Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão e ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele, é só aí, até 17? Não, continua, por favor, até 19. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois a visão é a respeito do tempo marcado para o fim. Quem aparece ali, irmãos? Jesus? Esse se apresentou diante de uma forma parecida de homem? Esse? Diz assim, não é? Apresentou-se diante de mim como semelhante de homem, não é? Mas alguém fala para Daniel, para
que era como semelhança de homem, não é? Ouviu uma voz de homem entre as margens do lago, o qual gritou e disse: Gabriel, eu gosto, não? Mas eu gosto mais da minha versão. Dá a entender a este a visão. Você já estaria a desmaiar, desperta, acorda esse homem. Fala com ele. Mas é muito interessante. Depois, capítulo 9, capítulo 10, irmãos. Gabriel vai continuar a aparecer, né? Vai aparecer também Miguel, que são generais do exército de Deus. E é muito interessante porque fala que Deus manda aos seus generais para mostrar a Daniel, nesse caso Gabriel, as coisas que vão acontecer, como uma maneira de alentar o seu coração. Mas eu acho muito interessante Deus fazer isso com Daniel. Ou seja, é Deus a mostrar e Deus usar os seus servos para mostrar aquilo que iria a acontecer. Pronto, voltamos um bocadinho mais para trás. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse ao santo aquele que falava: Até quando durará a divisão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Verso 14. E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E vocês? Que negócio é esse? De novo, nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia diz e a Bíblia nos apresenta, não é? Lembra que estava a falar de alguém, um chifre pequeno, não é? Que ele vai fazer tudo aquilo que ele quer, ele vai ser coisas terríveis contra Jerusalém, contra o templo, ele vai parar o sacrifício, ele vai a fazer até sacrilégio do templo, não é? Mas a pergunta, e aqui fala de dois santos, nós não sabemos, possivelmente, na visão de Daniel, poderiam ser dois anjos também, que estavam a falar, mas estavam a falar entre eles e com Daniel também, ou seja, é interessante essa parte, não é? E a pergunta é, será que isso vai ser para sempre? Ou seja, quem que vai colocar limite a essa situação? E a resposta é, e ele me disse, versículo 14, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Sim? Sempre que nós vemos ali um período de tempo, lembremos que fala que isso não é eterno, que é um limite, primeiro. Sim. 2.300 tardes e manhã, quantos dias são? Então, na frente, É interessante, lembrem que Gênesis, por exemplo, sim? Como se contava os dias em Gênesis? E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Foi a tarde e a manhã. Por quê? No sistema judeu, sim? O dia inicia às 6 da tarde, sim? Então, eles contam tarde e manhã. Então, quando nós temos aqui 2.300 tardes e manhã, está a falar que nós precisamos isso dividir em dois, para fazer um dia, ou seja, para fazer em dias. Certo? Ou não estão a seguir? Fica 1.100 e pouco. 1.150 dias. 1.150 dias. A quanto corresponde 1.150 dias, irmão? Quantos anos? Não, parece. Não faço ideia. 3 anos e meio. Sim, 3 anos e meio. Uma coisa com isso.
Sabem quanto tempo durou como que é a, a ocupação de Antíoco Epífanes sobre Jerusalém? 3 anos e meio. 10. Estrelinha. 3 anos e meio. Tá bem. 3 anos e meio. E é muito interessante, porque fala que o sacrifício foi restaurado. Sim. Se nós olharmos historicamente, no ano 164, lembram que Antíoco Epífanes vai do 135 a 164. Há uma guerra, há uma revolução, uma revolta, e primeira e segunda Macabeus é a história dessa revolta dos judeus contra esse império, contra esse imperador. Não é? Os judeus conseguem uma vitória, sim, eles conseguem ganhar, e eles conseguem restaurar e limpar o templo e purificar o templo. Sabem quando se faz o dia da purificação? 25 de dezembro do ano 164 antes de Jesus Cristo. Por isso que os judeus não celebram Natal, eles celebram o Hanukkah, que significa o dia da restauração. Sim, mas é interessante, é muito interessante, porque é o cumprimento daquilo. Que se faz em Israel? Não sei se vocês viram as notícias nisso. 25 de dezembro eles colocam luzes em toda a cidade, porque foi o dia da restauração, porque falam que aconteceu um milagre, mas isso já nós não sabemos, mas é a história que contam eles, não é? Que esse general, ou esse governador, não é? O Antíoco, ele acabou com tudo o que poderia servir como serviço no templo. Ele acabou com as ovelhas, ele acabou com os sacerdotes, não é? Até o azeite ele misturou, mas houve uma lâmpada que ele não quebrou, e isso ficou ali. Mas essa lâmpada só tinha azeite para um dia, mas essa lâmpada durou 8 dias, que é o tempo da festa que eles têm, não é? 25 de dezembro até o ano novo, que seria, não é? E eles, por isso, falam as festas das luzes, onde Deus fez o milagre e a restauração. O que Deus mostrou para Daniel foi justamente, não é? Israel iria ser punido, Jerusalém ia ser punido por causa da sua desobediência. Mas isso não iria durar por muito tempo. Claro que nós agora, desse lado da história, e tendo Apocalipse, não é, nas nossas mãos, nos faz lembrar a outra coisa, que também vai haver alguém que vai ser terrível, sim? E é interessante que o apóstolo Paulo usa a mesma expressão, a abominação desoladora, que foi usada por Daniel, falando, não é, do desolador que iria a vir, que vai ser um homem de maldade, sim? Aquele que iria a vir. Podemos relembrar e encerramos com isso, irmãos. 1 Tessalonicenses. Um vocalista que eu estou perdido. Não, eu estou. Boa noite.
Deixa-me só confirmar aqui uma coisa que não está... Alguma coisa de errada não está certa aqui. Ok. Versículo, desculpe, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quem pode ler, por favor, versículo 1 até o... Pronto, podemos ir lendo de bocadinho, não é? Versículo 1 e 2. Ora, irmão, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos roubais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso, o que estava acontecendo na igreja em Tessalônica? Havia um grupo de gente que falava que Jesus Cristo já tinha vindo, sim? Ou que estava por vir, porque os sinais já estavam acontecendo. Algo muito comum para nós hoje em dia, não é? Mas Paulo diz aqui, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, desculpe, versículo 2, não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do Espírito, palavra ou carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto, sim? Alguém que possa ler, por favor, versículo 3 e 4. Não deixe que ninguém te engane por nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Interessante, sim. É a mesma coisa que o Antíoco, sim. Mas aqui está a falar, sim, do futuro. Então, o que Paulo está a falar? Não vai acontecer o final até que apareça primeiro esse homem. E é um homem, não é? Versículo 3 diz, seja revelado um homem de pecado, o filho da perdição. Sim? Então, para nós, isso é claro, não é? Versículo 9 diz, a vinda desse ímpio será por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creem na verdade, mas tiverem prazer na injustiça. Mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, irmãos, vai acontecer com a igreja. Se o povo não foi liberado, o povo que se desviou, mas eles foram punidos, sim? A igreja do Senhor também. E é necessário que aconteça isso. Então, por isso que nós já limos várias vezes, no capítulo 6, no capítulo 7 de Daniel, que aquele chifre pequeno iria lutar contra os santos e os vai vencer. A igreja vai ter que ser provada, sim. Vai aparecer esse homem, ele vai lutar contra os servos do Senhor, contra a igreja, não é? Mas muito disso acontece por causa de que nós nos desviamos do caminho. E Deus vai limpar a sua igreja antes dele voltar. Vai usar, de novo, um Antíoco.
Limpar no sentido de que vai fazer a diferença, não é? Ou seja, os falsos vão ser manifestados e os fiéis vão ser mortos. Então, é uma limpeza muito interessante. Mas isso vai acontecendo, não é? De novo, aconteceu aqui, Daniel vê isso antes da vinda de Cristo, aconteceu depois da vinda de Cristo. Lembra quando Jesus fala, isso não vai passar antes que essa geração acabe? No ano 70, Tito, o general romano, ele faz exatamente a mesma coisa que o Antíoco fez. Ele destrui o templo, Jesus tinha falado isso, destrui o templo, ele pega de novo num porco, sacrifica ali no lugar do templo, não é? Por causa da perseguição que os judeus fizeram contra Jesus e contra a sua igreja. Então, o que está acontecendo com a história? Volta a repetir. Ou seja, Daniel falou de isso, aconteceu. Jesus falou de isso, aconteceu. Paulo e João falam disso e vai acontecer. O chamado para nós é sempre o mesmo. Como que está a nossa fidelidade para o Senhor? Como que está a nossa fidelidade para o Senhor? Daniel estava justamente pensar nisso, e ele ficava, e o texto ali termina, não é? Ele desmaia, ele fica tão triste, tão angustiado, tão era terrível o que ele estava a ver, mas é a consequência de que o seu povo tinha se desviado. Capítulo 9 de Daniel é uma oração de Daniel, e Deus contesta a sua oração. Mas isso é para a semana que vem. Alguma questão, irmãos, aqui? Antes de orarmos. Estava claro a questão do prevaricador, era Para ti não faz sentido? faz sentido se ligar, tipo, aqui, quando ele fala antes, quando ele vai falar do sacrifício e tudo, depois quando ele fala do povo santo, mas eu não tinha conseguido. Aham. Deixa eu ver isso. Porque aí ele está falando do reinado e tal, e do nada ele fala desses prevaricadores. Se eu não tivesse falado, eu não ia conseguir saber tudo. Uhum. Versículo 12. O exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Sim, ou seja, a ideia é que a pergunta por trás disso é por que Deus permite? Ou seja, como que Deus permite que o templo seja atacado? O que vai ser, não é? Ou que o sacrifício pare? Não, o sacrifício não é a ligação, o perdão, não é? Mas Deus permite. Por quê? Por causa da transgressão. E lembre que transgressão significa o pecado é transgressão da lei. Ou seja, o fato de eles ter faltado ao cumprimento da lei. Então, nessa ideia é aquilo que estava... Sim, prevaricar e transgredir a lei também. Ou seja, é usar a lei para com os outros, mas não para consigo mesmo, não é? Os prevaricadores. Pronto, agora faz sentido esse desenho ali? Sim? Vê como a história expandiu, mas agora afunilou aqui, não é? É nesse tempo. Média Pérsia, os gregos. Sim? Porque era para um tempo específico. Depois, capítulo 9 em diante, se expande e se expande mais ainda.
mas isso é para mais para frente. Bom, pode ser ignorância também da minha parte, né? Não sou muito boa em história, mas eu não sabia desse bom. Mas E na Bíblia, não sei se tem algum outro. não, nós não temos, ou seja, primeiro porque, ou seja, a Bíblia não nos fala de história, não é? Só que quando nós pegamos nos eventos e conectamos, faz sentido. Sim, e faz sentido porque, por isso que eu falei, por exemplo, que o chifre pequeno ainda está, o vô dele está morto, porque ele não foi morto. Nos outros, lembram que os animais são mortos porque fala que acaba o reinado, não é? Ou aparece outro animal. Nesse caso também aparece outro animal. Mas nesse caso, o chifre ainda está no animal. Por isso que então, não há nenhuma indicação do texto de que isso pule. Qualquer interpretação que se faz geralmente é que essa última parte ali que nós falamos de Antíoco, na realidade não é Antíoco, está falando do anticristo. Então é como se faz, fazem a contagem desses 2.300 tardes de manhã ou 1.150 dias, eles fazem como que se fosse em períodos mais compridos. Sim, mas nós não temos nada no texto que nos fale disso. Não há nada na visão que nos dê indicação que está a falar de uma coisa muito... Eles acreditam que seria anticristo. que seriam adventistas, os dispensacionalistas. Sim, a maioria das nossas Bíblias de estudo seguem essa linha. Mas aí a gente conta a história, né? Se a gente pensar assim. Sim, ou seja, a questão, o grande problema é que nós estamos a colocar no texto aquilo que o texto não diz. Próxima semana vai ser um desafio. Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Que ali que há um quadro, ali vou apresentar, há um quadro, se apresenta, não é? Que as semanas não são correlativas, sim, mas que há um parênteses entre a última semana e que só se vai cumprir no milênio. É uma interpretação. Mas o que fala essa interpretação de que a igreja nunca formou parte do plano de Deus. A igreja é um acidente dentro do plano de Deus. Por isso que a igreja tem que ser arrebatada para que a história continue. Não, mas só estou a usar como exemplo, não é? No sentido quando nós colocamos no texto coisas que a Bíblia não fala. Porque eu tento ajustar isso ao meu sistema ou ao meu entendimento. O que nós usamos é a Bíblia explicar aquilo que a Bíblia diz, não é? Por isso que, graças a Deus, Gabriel aqui, ele interpreta. E a única coisa que nós fazemos é encontrar uma história. Será que se cumpriu? E os dados históricos que temos dá justamente o facto de que, sim, se cumpriu. Ou seja, é interessante, não é? É muito interessante. Podemos orarmos. Eu fico empolgado quando vejo coisas assim, não é? Estudando Daniel, estudando Apocalipse, eu já estou a estudar também Jeremias e Isaías por causa do estudo da próxima semana, não é? E é tão interessante nós ver a Deus como soberano da história. E que aquilo que Deus fala se cumpre. Ou seja, ele não é um Deus do acaso. Então, quando nós lemos, por exemplo, na carta a Esmirna, eu sou o primeiro e o último, é porque realmente ele é o primeiro e o último. Sim, ou seja, ele tem tudo nas suas mãos. E o meu desejo é que realmente isso se cumpra nas nossas vidas, nos nossos corações. Sim? Que nós possamos ver a palavra de Deus como ela é. E que nós realmente possamos alegrarmos, dar graças a Deus por o privilégio que Ele nos dá de ter a Sua palavra
e que fiquemos empolgados para estudá-la. Então, vos animo nesse sentido também, sim? Motivos de oração que queiram compartilhar, irmãos?